Olá, meus companheiros e companheiras que acompanham as nossas atividades de estudo das obras básicas da codificação espírita. Hoje, mais especificamente, do Evangelho segundo o Espiritismo, que vamos dar continuidade tratando o terceiro item da introdução dessa obra, onde Kardec coloca como título Notícias Históricas. A proposta de Kardec neste item é trazer a explicação de certos termos que vamos encontrar com muita frequência nos textos bíblicos. Kardec, ele trata a importância do conhecimento desses termos de uma forma muito interessante, aonde ele diz, assim como ele diz lá no item 1 também dessa introdução, né, que é o objetivo dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, a importância de se conhecer o contexto em que Jesus viveu. Então a proposta de Kardec aqui é trazer para a gente alguns costumes da sociedade judaica daquela época, que era o contexto em que Jesus estava inserido. Que essa era a origem de Jesus. Então, entendendo certos termos, a gente vai conseguir compreender também certas passagens evangélicas, entender o porquê que Jesus utilizava, dentre dos seus ensinamentos, certas comparações, inclusive. Não é? E hoje a gente vai começar abordando o primeiro termo colocado por Kardec, que são os samaritanos, que era um povo da época de Jesus, em que Kardec aqui ele traz um breve resumo histórico com um principal objetivo. Kardec ele está querendo mostrar a divergência que tinha o povo judeu com o povo samaritano. E divergência essa que ela tinha um princípio único, que é a divergência das opiniões religiosas. Apesar desses dois povos descenderem da mesma origem, deles terem a mesma origem, porque ambos são descendentes de Abraão, portanto ambos são hebreus. Porém, em um determinado momento onde Kardec ele vai falar aqui, no contexto histórico, iniciou essa divergência de opiniões, onde os samaritanos consideram apenas o Pentateuco mosaico e não consideram nenhum outro livro além dos 5 livros de Moisés. Ao contrário dos judeus. E pelos samaritanos pensarem dessa forma, dessa maneira, os judeus tratavam eles como hereges. Então, por aí a gente já consegue entender a aversão muito grande, essa relação recíproca entre eles de ódio, inclusive. Por que é importante a gente entender isso? Porque Jesus, quando a gente vai encontrar alguns ensinamentos de Jesus, Jesus utiliza a comparação entre esses dois povos e até mesmo a conversa direta com pessoas, Jesus na condição de judeu, com os samaritanos. E no caminho em que os judeus tinham que passar, se a Samaria estivesse no caminho dos judeus, eles preferiam cortar a volta do que passar por lá, para não ter este contato com os samaritanos. E Jesus ele deu vários exemplos em que ele foi até Samaria. Inclusive, tem uma passagem lá no Evangelho de João, o capítulo 4, é todo comentando sobre essa passagem, em que Jesus, estando na Samaria, ele dialoga, ele conversa com uma samaritana, aonde ela está retirando água de um poço, ele chega próximo a ela e pede a ela um pouco de água. E ela diz, reconhecendo, né, essa rixa entre os dois povos, ela diz: como, sendo judeu, tu me pede águas para beber, a mim que sou samaritana? E então os dois travam um diálogo, e tem um determinado momento que é muito interessante, que Jesus faz algumas revelações para ela, ela vê o caráter profético do Cristo. Ela faz uma pergunta para Jesus: onde que seria o local certo para adorar? Colocando então essa diferença, essa divergência religiosa
a amostra e pergunta para Jesus quem que está certo, basicamente, né? São vocês, judeus, ou nós, samaritanos? Deve-se adorar na montanha, como nós, samaritanos, ou em Jerusalém? E Jesus diz que chegará o tempo em que não será nenhum lugar nem outro, porque deve-se adorar Deus em espírito e em verdade, colocando Deus como espírito e a forma de adoração é a verdade, ou seja, através dos próprios atos, quebrando então aí o paradigma que era formado naquela época. E uma outra passagem muito famosa também, que todos nós cristãos conhecemos, que é a parábola do bom samaritano, em que Jesus é questionado por um mestre da lei sobre quem seria o seu próximo. E Jesus conta então essa passagem de um homem caído e ele faz uma comparação muito interessante, aonde ele coloca que as personalidades que passaram por aquele homem necessitado de amparo seriam um sacerdote, portanto um conhecedor da lei, um levita, que também um conhecedor da lei, que está dentro desse contexto judaico, e um samaritano. Portanto, ele colocam figuras que os costumes daquela época traziam uma aversão entre eles. E quem estava perguntando era um ligado a estes dois primeiros, ao sacerdote ou ao levita, que era um mestre da lei daquela época. E Jesus estava falando para judeus. Então ele coloca naquele momento o samaritano como sendo o próximo, o samaritano como sendo o caridoso. Fazendo e devolvendo essa pergunta pro mestre da lei, perguntando para ele, depois de contar a parábola, devolve a ele a pergunta: quem tu achas que foi o próximo daquele que necessitava de ajuda? E aí então o, o mestre da lei foi obrigado a dizer que era aquele que foi caridoso para com o próximo, quebrando então Jesus mostrando a incoerência de qualquer tipo de preconceito, colocando todos nós como irmãos. Então, essa é a proposta de Kardec, este estudo dessas palavras, para que então a gente consiga entender a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Na próxima semana a gente continua com os nossos estudos referentes a esse terceiro item. Então, um grande abraço e até semana que vem.